Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes do programa Palavra de Fé. Que alegria poder retornar mais uma vez à sua casa para compartilhar com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de estudos que nós estamos ministrando acerca da família. Eu tenho falado sobre a restauração do lar. E hoje eu quero falar sobre restaurando a autoridade paterna. Existem muitos pais que já não conseguem mais governar seus lares. O lar está totalmente destruído, justamente por não ter essa autoridade. Assista esse vídeo, ouça essa mensagem e Deus vai abençoar o seu lar, em nome de Jesus. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Pois bem, baseado nesse texto, eu quero dar continuidade a uma série de estudos que nós estamos aqui falando dentro da restauração do lar. Eu já falei sobre a comunicação, né? Os dois últimos programas nós falamos sobre a comunicação no lar, né? A restauração da comunicação no lar. E hoje eu quero falar sobre a restauração da autoridade paterna. Não é? Quero falar aos pais, eu quero falar aos maridos, aqueles que têm a obrigação dada por Deus de governar o lar. Então, prestem bastante atenção nessa mensagem, porque nós falaremos sobre princípios que vai com certeza ajudar a sua vida. Eu não sei se os senhores têm observado, mas hoje muitos pais já perderam o governo da casa. Há muitas famílias sofrendo e justamente estão sofrendo porque o pai, que foi quem recebeu de Deus a prerrogativa, a responsabilidade de liderar o lar, não tem feito. Então, na condição de cabeça do lar, o homem é responsável e é a maior autoridade da casa, onde com muita graça e, acima de tudo, com a ajuda de Deus, precisa a todo tempo lutar para conduzir a sua família a Cristo. É preciso saber que todos nós que somos pais, né, de família, teremos que prestar contas diante de Deus. Então, Deus, Ele nos deu esse privilégio de governar o nosso lar. E aqui eu quero fazer uma observação dentro do assunto restaurando a autoridade paterna. Não é? Depois eu quero também dirigir uma palavra às mães. Não é? Hoje eu quero falar aos pais. No próximo programa, nós vamos falar sobre o papel da mulher, da mãe dentro de casa. Mas é bem verdade que a esposa precisa ajudar o marido na condição dos seus filhos. Porém, cabe ao homem conduzir o seu lar. Então, o homem não pode se acomodar e transferir a responsabilidade para a esposa, mesmo que ela realize bem esse papel. Nós precisamos saber que, por melhor que seja a ajuda da mulher, cabe ao pai desenvolver sua liderança no governo da casa. E eu tenho visto muitos falhando nessa missão. E eu digo, inclusive, uma linda missão. Mas aí então surge uma pergunta. Por que a autoridade paterna está comprometida? Por que os filhos não obedecem mais os pais? Eu tenho visto aí meninos, garotos, adolescentes de 12, 13 anos que mandam dentro de casa. Eles falam e acontece.
O pai e a mãe perdeu o domínio do lar. Diferente do passado, que o pai gerenciava o seu lar com um olhar. Eu lembro do meu pai, quando eu era garoto, meu pai, um olhar dele para mim, eu já entendia tudo. Hoje, infelizmente, os filhos, os adolescentes, e às vezes até criança. Outro dia eu vi um pai, né? A criança estava fazendo muita arte e ele foi corrigir o filho, um garotinho, 3, 4 aninhos, ele desferiu uma mãozada, uma palmada no rosto do pai, e o pai riu, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, aonde nós chegamos? Um menino que com essa idade já tem coragem de bater num pai, imagina quando ele crescer. Então nós precisamos pensar sobre isso. Por que o pai perdeu o domínio da casa? Eu tenho aqui algumas observações a fazer. Primeiro, por que os homens, os maridos, os pais perderam o governo da casa? Primeiro, por causa do modelo de educação equivocada do nosso tempo. É essa a minha conclusão baseada na palavra de Deus. Modelo de educação equivocada. O que quer dizer isso? Toda pessoa que começa a observar o modelo que hoje está sendo gerido, né, nas escolas, hoje você não pode corrigir um filho. Hoje você não pode chamar a atenção do filho aqui, esse que vos fala. Eu não sou favorável um pai agredir um filho, eu não sou favorável um pai machucar um filho na correção. Não, senhores. Eu acho que um pai não pode agredir um filho. Agora, corrigir um filho é obrigação de um pai. O nosso próprio Congresso, agora recentemente, aprovando uma lei, a chamada lei da palmada. Então a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que nós temos que corrigir nossos filhos. E não é por causa de uma varadinha, não é por causa de uma correção que essa criança vai morrer. Pelo contrário, a Bíblia diz que o filho que não tem disciplina, que não é repreendido, é a tristeza da mãe. Então o modelo de educação equivocada hoje é que está levando as famílias a esse caos. E eu quero mostrar para você que essa não é a proposta da Bíblia. Um momento só, eu tenho que fazer um intervalo comercial e em seguida nós continuamos com a mensagem restaurando a autoridade paterna. Eu quero lhe convidar para participar de uma das reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 54 igrejas espalhadas por toda essa cidade e o nome de Jesus tem sido pregado em todas as nossas reuniões. Quarta-feira, sexta-feira e aos domingos em todas as nossas congregações, sempre às 19h30. E na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto às terças-feiras, às quintas-feiras e todo domingo. Você é nosso convidado. Venha participar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Você será com certeza abençoado pelo poder de Deus. Muito bem, retomando a mensagem que nós estamos aqui falando sobre a restauração paterna, né? Nós terminamos o primeiro bloco falando justamente sobre a repreensão, o modelo de disciplina equivocado desse tempo. Olha o que a Bíblia diz acerca da maneira com que nós pais temos que corrigir nossos filhos.
Não retires, Provérbios 23, versículo 13, diz assim, ó, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que esse texto está dizendo? O que Salomão está nos ensinando? Que a disciplina, ela é necessária dentro do lar. Que coisa é essa que um pai não pode mais corrigir um filho? Vou repetir, não estou aqui fazendo apologia que o pai tem que agredir, que o pai tem que bater no filho quando está irado, bater com ira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que um filho precisa de correção. E aqui eu já quero mostrar a segunda dificuldade dos pais hoje. Qual é, pastor? Perda da referência dos limites. Os filhos de hoje não têm limites. Existem adolescentes, até jovens, que eles não têm limites. É por causa disso que tem muitos jovens que poderiam estar aí desfrutando, esbanjando saúde. Sabe onde estão? Estão no cemitério. Morreram. Por que morreram? Porque não tiveram limites. Não viveram no limiar, né? No limites, como eles dizem aí, inclusive uma linguagem atual. E isso, queridos, é um grande problema. Um grande problema que nós encontramos na sociedade atual. Por isso que muitos pais não conseguem mais controlar os seus filhos. Mas Jesus, ele nos ensinou que o pai, ele tem que ser de fato o modelo, o exemplo dentro de casa. E eu quero falar sobre isso. Então a primeira coisa que eu vejo é que o modelo está equivocado. Segundo, a perda de referência dos limites. E aí tem o terceiro aspecto que eu quero mostrar, inversão de prioridades. Por que muitos de nós pais perdemos a autoridade dentro do lar? Sabe por quê? Porque invertemos as prioridades. Quantos pais não têm tempo para os seus filhos? Quantos pais, ele tem tempo para tudo, ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para entretenimento, ele tem tempo para descanso, ele tem tempo para tudo, menos para o filho. Quantas vezes o pai trabalha, chega em casa, a criança quer conversar com o pai e ele não pode. Não pode. Então, amados, não há prioridade maior na vida do que nós cuidarmos dos nossos filhos. Eu quero que você que está me ouvindo pare para pensar. A Bíblia diz do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E pior, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha o que está escrito. Aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Então eu tenho a obrigação de conduzir meu lar e da forma correta. E só vou conseguir se eu saber priorizar. Eu tenho que trabalhar. Você também. Mas não justifica você, em nome do seu trabalho, não ter tempo para os seus filhos. Não acompanhar eles na escola. Não acompanhar eles no dia a dia. Quantas crianças, quantos adolescentes já na adolescência se revoltam e muitos entram pelo caminho errado. Por quê? Porque não é priorizado dentro de casa. Pense sobre isso. Mas há um outro aspecto que eu quero colocar. Por que muitos pais perderam a autoridade dentro do lar? Quer saber a quarta razão? Exemplo paterno comprometido. Isso mesmo. Quando nós não damos exemplo, nós não conseguimos controlar nossa família. Essa história de que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não funciona mais hoje, querido. Não funciona mais hoje. Imagina um pai que fuma e chega para o filho e diz: meu filho, você não pode fumar. É óbvio que o filho não vai ouvi-lo. Por quê? Porque o modelo do exemplo, o paradigma, a referência está comprometida. Então, amados, nós precisamos pensar sobre isso. Exemplo é, na verdade, um dos maiores presentes que você, eu e todos nós que somos pais podemos dar aos nossos filhos. Agora, existe uma outra coisa que eu preciso colocar, A Bíblia diz que para nós sermos eficientes dentro do nosso lar, nós precisamos dedicar-se à nossa causa. O texto que eu li, Efésios, o apóstolo São Paulo, ele estava ensinando o quê? No capítulo 6 que eu li. Que o filho deve honrar o pai. Porque quando um filho não honra o seu pai, sabe o que acontece? Ele vai viver pouco. A Bíblia diz, é um dos primeiros mandamentos com promessa. Honra teu pai para que te vá bem, para que viva muito sobre a terra.
É óbvio que um filho que é desobediente, que é contumaz nas suas atitudes, vai morrer cedo, ou vai ter problemas cedo, vai sofrer ele, vai sofrer a família. Mas também o mesmo texto que fala que o filho deve obedecer o pai, o texto também diz que nós, pais, não devemos provocar a ira nos nossos filhos. Então isso precisa ser pensado. É necessário que eles nos respeitem, mas é necessário também que nós tenhamos cuidado em respeitar os nossos filhos. Isso é importante. A Bíblia mostra o exemplo, por exemplo, de Davi. Davi foi um dos mais poderosos reis da história hebreia. A monarquia israelita não seria a mesma sem Davi. Mas Davi era um péssimo pai, porque ele pensava só no governo, ele pensava só no palácio, e ele esqueceu do lar. E por conta disso ele teve muito problema no seu lar, na sua casa. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial. E em seguida, eu quero mostrar para você que é possível restaurar a nossa autoridade dentro do lar. Mais um minuto só. Retomando a nossa palavra, estamos falando sobre a restauração da autoridade paterna. Eu estava dizendo sobre Davi. Davi foi um ótimo rei, mas ele não conseguiu ser um bom pai. Em 1 Samuel 30, lemos acerca de Davi e os seus homens saindo para a batalha e deixando suas mulheres e crianças desprotegidas em Ziglag, que era a cidade que ele estava. Enquanto eles estavam fora, os amalequitas incendiaram a cidade e levaram suas mulheres e filhos em cativeiro. Aí você diz, mas eles estavam trabalhando. É que, na verdade, aqui, eles estavam numa guerra que não era deles. Então, aqui, vejam algumas lições. Nós jamais devemos deixar nossa família para se envolver com coisas que Deus não nos mandou fazer. Aonde Davi tinha ido? E ele tinha ido lutar a favor dos filisteus contra os israelitas. Que coisa triste, um homem que tinha vencido os filisteus, agora está no meio dos filisteus. É verdade que isso aqui, antes dele ser rei, ele ainda não era rei nessa ocasião. Mas ele teve prejuízo por quê? Porque deixou de proteger a sua família. Então, veja só, nós precisamos cuidar bem da família. Mas existe um segundo aspecto. Nós precisamos proteger os nossos familiares, colocando, sabe como? Em oração, e não permanecendo distantes deles. A verdade é que algumas vezes nos tornamos descuidados e o inimigo acaba se aproveitando do nosso descuido. Eu quero que Deus te ajude, meu amado. Eu quero que Deus me ajude, que Deus nos ajude a orarmos um pouco mais pela nossa família, a cuidarmos melhor da nossa família, a devotarmos a nossa atenção pela família. Vejam só. Um terceiro aspecto, todavia, nós aprendemos também que Deus é fiel. Mesmo quando falhamos, sua misericórdia nos ajuda a consertar aquilo em que nós erramos. Porque o texto, se você for ler o capítulo 30 de 1 Samuel, você verá que Davi vai em busca da sua família. Davi vai atrás dos seus filhos e ele não só recupera, como vence todos os inimigos. Eu quero, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu quero profetizar para você que está me ouvindo, que já eventualmente perdeu a sua família, vá em busca daquilo que você perdeu. Deus quer te devolver a autoridade, poder, unção, para que você possa ter a sua família de volta. Que a graça de Jesus Cristo possa alcançar seu coração. Porque Davi foi atrás da sua família e ele conseguiu recuperar a sua família.
Deus quer te devolver aquilo que você perdeu. Mas para isso, você precisa tomar uma postura. Você precisa ser exemplo dentro da sua casa. Tem uma outra observação. Você precisa ser sacerdote do lar. O homem, além de ser fiel à sua esposa, deve conduzir seus filhos no caminho do Senhor e numa vida de santidade, o que exigirá dele não só conselhos casuais, mas todo um exemplo de vida, acompanhamento, investimento e ministração na vida espiritual dos seus familiares. Eu, como pai, tenho a obrigação de quê? De orar, de interceder pelos meus filhos. No caso da mulher cujo marido não é convertido, entendemos que ela deve assumir a posição de sacerdotisa sobre os filhos, porém não sobre o seu marido. Parece-nos ter sido exatamente o que aconteceu na casa de Timóteo, o grande Timóteo da Bíblia, discípulo do apóstolo São Paulo. A Bíblia menciona apenas a mãe e a avó desse rapaz, que foi modelo para a vida dele, e ele foi uma bênção, um grande pastor. Então nós precisamos de pensar sobre isso, não é? Existem 3 atos que podem ajudar, caminhando para o encerramento dessa mensagem, que eu quero mostrar aqui. Primeira coisa, quer restaurar a sua família? Primeiro se torne exemplo deles. Depois tente desenvolver dentro da sua casa um momento de oração. Orem juntos, orar juntos. Eu penso que além de cobrir os familiares com oração, o sacerdote do lar deve proporcionar um ambiente de oração onde os seus não só recebem oração em seu favor, mas também aprendem a orar juntos. Você sabe qual que é o papel do sacerdote? Existe uma diferença entre ser profeta e sacerdote. Sacerdote é aquele que leva as necessidades das pessoas, dos homens, a Deus. O profeta é o contrário, ele traz a mensagem de Deus para os homens. Você tem que ser sacerdote dentro do seu lar. Tem sido? Você tem sido sacerdote dentro da sua casa? Olha só, nós precisamos mostrar aqui uma outra coisa, né? Muito importante, né? Quando você cobre os seus filhos em oração, né? Quando o sacerdote do lar cobre os seus filhos em oração, o diabo não vai ter espaço para estar agindo na sua família. O sacerdote do lar deve cobrir sua família com oração. A palavra de Deus nos mostra que Isaac orava a Deus para que abrisse a madre da sua esposa Rebeca, né, sua mulher, e Deus ouviu as suas orações. Se a gente fosse mostrar, né, as Escrituras ainda nos falam acerca de Jó, que periodicamente chamava seus filhos para um culto, e não só cultuava a Deus junto com seus filhos, como fazia sacrifícios ao Senhor em favor de cada filho, com medo de terem pecado contra Deus. Está escrito em Jó capítulo 1, verso 5. Então, veja só, ao invés de ficar amaldiçoando, ao invés de ficar falando coisas que não são próprias dos seus filhos, eu quero dizer uma coisa para você. Faça com que o seu lar seja um lar abençoado. Realize culto doméstico. Procure trazer Jesus para dentro da sua casa. Procure ser exemplo, ser modelo para os seus filhos. E só assim nós conseguiremos restaurar a autoridade paterna. Deus quer te ajudar. Deus está interessado em fazer do seu lar um pedacinho do céu. Mas para isso, meu amado, eu falo diretamente a você que é pai, para isso você precisa procurar ser sacerdote dentro da sua casa. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus por você, para que Deus abençoe o seu lar e o seu papel de sacerdote dentro de casa. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ministrar uma palavra com o objetivo, Pai, de restaurar a autoridade paterna. O Senhor tem visto quantas famílias têm sofrido, Senhor, porque dentro do lar os filhos já não respeitam mais os pais,
Já não existe mais, meu Deus, aquele temor que se deve ter pelos pais, pelo respeito, Pai. E eu vejo muitas famílias sofrendo. Mas eu estou aqui, Pai, orando. Acabei de ministrar uma palavra com o objetivo de levar cada pai de família a rever valores, a rever princípios, Pai, para que nós possamos ter dias melhores. Venha abençoar esse pai que ora comigo. Venha abençoar essa mãe, esse filho que está também ouvindo esta mensagem e que juntos possamos construir, meu Deus, uma família abençoada, para que o lar seja um pedacinho do céu, no nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a sermos modelos, referências para os nossos filhos, que eles possam olhar para nós e ver o Senhor na nossa vida, Pai. Que as nossas palavras sejam palavras que venham abençoar a nossa família. Me ajude enquanto Pai. Ajude a cada irmão que nesse momento está, meu Deus, sintonizado com o programa Palavra de Fé e que está orando comigo. Abençoa ele, Pai. Em nome de Jesus, venha ajudar todos os nossos irmãos a serem pais com excelência, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que essa mensagem tenha ajudado você. Talvez você que assistiu o vídeo, mas o pastor falou só para os homens. E as mulheres? Pois é, no próximo programa eu quero dirigir uma palavra para as mulheres. Eu estarei falando sobre o tema A Mãe que a Família Precisa. Hoje eu falei para os homens, vou falar para as mulheres. Então, não só assista, como convide alguém, uma família que talvez está aí precisando da palavra de Deus. Eu gostaria de tê-lo como nosso ouvinte. Fiquem com Deus, que você tenha uma ótima semana em Jesus Cristo. A paz do Senhor, em nome de Jesus.